paz, amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Continuando no Evangelho de João, na nossa tríade, vamos para o capítulo de número 13 e vamos ler o versículo de número 34, que diz desta maneira: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Amados, aqui nós estamos começando mais uma tríade, capítulo de número 13 do Evangelho de João. Nós estaremos aqui nesse capítulo falando, primeiro, Jesus lava os pés de seus discípulos. Segundo, Jesus aponta o traidor. Terceiro, o novo mandamento. Quarto, Pedro é avisado. Amados, agora nós vamos devagar. Depois você, com paciência, abra sua Bíblia e leia com tranquilidade o capítulo 13 de João, Evangelho de João. Do capítulo 13, versículo 1 ao versículo 20, Jesus lava os pés de seus discípulos. Durante a celebração da Páscoa, cordeiros eram sacrificados pelo pecado do povo. Então, no dia da Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus, iria morrer pelos pecados do mundo. Mas, antes ele desejava ensinar uma lição a seus discípulos. Eles tinham estado discutindo a respeito de quem era o maior no reino de Deus. Jesus queria mostrar-lhes que a verdadeira grandeza está em servir uns aos outros. Amados, isso é super importante para a nossa vida cristã. Aquele que quiser ser o maior, que sirva, que seja o menor. Era costume naquela época um servo lavar os pés dos convidados. Também um amigo que desejasse honrar outro poderia fazê-lo lavando-lhe os pés. Mas nenhum dos discípulos estava desejoso de fazer o serviço de um servo e lavar os pés dos outros. Então Jesus lavou os pés deles. Aqui nós vemos algo interessante. Eles, como ficaram envergonhados. Jesus, o Filho de Deus, estava fazendo o serviço para o qual eles haviam se julgado importante demais para fazê-lo. Mas Jesus, o seu mestre, o Rabi, o Rabone, mestre dos mestres, estava tomando o lugar de um escravo, doulos, escravo, para que eles se sentissem mais confortáveis. Se quisermos seguir a Jesus, precisamos estar prontos a nos humilharmos e fazermos qualquer coisa para ajudar uns aos outros. Amados, essa é nossa maneira de lavarmos os pés dos outros. Jesus ensinou outra lição. Precisamos deixar que Ele nos limpe diariamente de nossas faltas. Os discípulos, pouco antes de irem para o lugar onde celebrariam a Páscoa, haviam se banhado. Mas no caminho seus pés ficaram sujos, pois as estradas eram de terra. E aquele, pois que já tiver tomado banho, só precisa lavar os pés. Ser salvo, amados, é tomar um banho. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele tira de nós, ou seja, Ele lava todos os nossos pecados. Eles se vão para sempre, são apagados e esquecidos. Mas, dia a dia, nosso caminhar pelas estradas da vida, algumas vezes sujamos os nossos pés. Aqui fica um alerta para nós, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo. Ele intercede por nós. Fazemos coisas que não deveríamos fazer. Não precisamos ser salvos novamente, mas precisamos levar nossas faltas e falhas a Jesus e deixar que Ele as lave. Amado, aqui fica algo importante para o nosso coração. Em segundo ponto, Jesus aponta o traidor. No João capítulo 13, versículo 21 ao versículo 30, ele mostra quem o trairia. Jesus sabia de que modo seria traída. Judas, um de seus discípulos, se voltaria contra ele. Um dos problemas de Judas era o seu amor pelo dinheiro.
Ele era tesoureiro e roubava do fundo geral dos discípulos. O dinheiro ficava em uma bolsa que ele tomava de conta, e ele tirava esse dinheiro para gastar em vossos deleites. Amados, talvez isso parecesse ser uma falta pequena, mas um pecado sempre leva a outro pecado. Olha, eu quero te dizer uma coisa: um pecado, ele te conduz a outro pecado. Um abismo chama a outro abismo. Senhor, perdoa-nos, Senhor, e nos dá capacidade, Senhor, de vigilância, Senhor, espiritual pelo Espírito Santo de Deus, para guardarmos, Senhor, os nossos pés, Senhor, a nossa mente, a nossa boca, o nosso corpo, Senhor, porque nós somos templo teu, Senhor. Ó, amados, quero te falar uma coisa. Judas entregou Jesus a seus inimigos por 30 moedas de prata. Ele entregou por 30 moedas de prata, como havia sido profetizado. Ele vendeu a sua própria alma, seu lugar no reino de Deus. Cuidado, amado, cuidado com o que você está fazendo, porque o amor ao dinheiro é a fonte de todos tipos de males, como está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 6. Então nós devemos guardar, Senhor, a nossa alma, Senhor, dessas coisas, Senhor. Aqui é um momento de tristeza de você ver alguém que era contado entre os 12 acontecer uma situação dessa. E logo após tudo acontecer, ele foi e enforcou-se. Amados, eu quero te falar uma coisa. Nós vamos agora para o terceiro tópico desse capítulo, é o novo mandamento. Amados, olha, em João capítulo 13, versículo 31 a 35, novamente Jesus falou com os seus discípulos sobre a sua morte, e lhes disse que iria para um lugar onde eles não poderiam ir. Eles teriam que ficar na terra e viver de tal modo que todos os homens pudessem ver que havia algo diferente neles. Amados, cuidado, porque o que nós fazemos é maior do que a nossa pregação. Nosso testemunho, as pessoas nos leem. Muitas vezes não leem a Bíblia, mas eles, sabendo que você é um cristão, estão lendo o nosso testemunho diário, como nós nos relacionamos, como falamos, como existimos, como estamos, Senhor, diante das pessoas. Então, meu amado, nós temos que mostrar para o mundo que nós temos algo diferente em cada um de nós. Aqueles discípulos deveriam amar uns aos outros da mesma forma que Jesus o havia amado. Haver o respeito mútuo, amor, cuidado, atenção. A Bíblia Sagrada diz para nós cuidarmos uns dos outros, ajudarmos uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. E a lei de Cristo é o amor, amados. Ainda hoje é um mandamento, uma ordem imperativa que devemos seguir diariamente. Então, meu amado, guarde esta palavra no coração, se alegre na presença do Senhor, sabendo que Deus é contigo para te abençoar. Amado, no capítulo 13, versículo 36 a 38, Pedro é avisado. É a quarta colocação desse capítulo que nós dividimos. Pedro foi avisado. Você sabe que Jesus era o profeta que Deus havia prometido. Deus revela aos profetas coisas que vão acontecer. Ou seja, e então eles profetizam estes eventos. Isto é, fala sobre eles antes que aconteçam. Você já leu diversas das profecias de Jesus. E ele disse que seria levantado, crucificado, que Judas o trairia, que Pedro iria negar que o conhecia. Pedro pensava que era mais forte espiritualmente. Isso aqui fica um alerta para nós. Não se ache que você é maior do que os outros. Amados, olha, aquele que acha que sabe alguma coisa não sabe ainda nem como convém saber. Então Pedro pensava que era mais forte espiritualmente do que os demais, que os outros discípulos. Mas Jesus sabia quão fraco ele era e estava orando e intercedendo por ele. Então, amados, aqui para nós fica essa palavra para o meu e seu coração. Deus está mostrando que nós precisamos estar buscando a cada momento na presença do Senhor dos Exércitos. Amados, nós vemos aqui que nós precisamos ser servo e humilde. O amor de Jesus por seus discípulos e pelos que viriam a sê-lo é demonstrado pelo seu gesto de lavar os pés dos discípulos. A figura do servo tão presente no Evangelho de Marcos. Aqui mostra para nós que Jesus, o Senhor e mestre dos mestres, lava nossos pés
quanto mais nós devemos lavar os pés uns dos outros. Então fica essa palavra. Aqui nós vemos também que houve uma colocação na qual Jesus mostra que Pedro era o traidor. Nós vemos também, amados, que Jesus aponta o traidor. Satanás e o traidor. Satanás, ele usou aquele homem. Satanás, ele trabalhou na vida dele, amado. Agora eu quero te falar uma coisa. Nós temos a marca de um verdadeiro discípulo, que é o novo mandamento. Vamos nos amar uns aos outros, amados. Que nós possamos nos amar a cada dia mais e mais para a glória de Deus Pai. Então, após a partida de Judas, Jesus deixou claro que o tempo que ele restava com os discípulos era curto. Então, ele deu um novo mandamento. Pegue isso no coração, que vos ameis uns aos outros, que você possa amar cada dia mais e mais, amado. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amados, aqui está uma palavra de confiança. Nos amemos em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Deus te dê um dia de paz. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.